Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz para falar sobre o nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Vídeo para falar a respeito deste desastre da estreia da Libertadores, uma derrota acachapante que o Santos sofreu frente ao Barcelona de Guayaquil, em plena Vila Belmiro, numa partida que, pessoalmente dizendo, eu já não esperava muito desse jogo, infelizmente. Já tinha um certo pressentimento que coisa boa não iria acontecer nesse jogo. Infelizmente tomamos aí um vareio que só não foi pior porque a equipe equatoriana tirou o pé do freio, porque podíamos ter tomado até uma goleada, não seria nenhuma surpresa. Deu até pena de se ver o Ariel Holan com esse esquema dele, com a forma de jogo dele, a proposta, e também não dá para se acreditar apenas ao trabalho inicial do treinador argentino, dá para se acreditar também a falta de vontade dos jogadores, então saudade do que se via na segunda fase da Libertadores na época do Cuca, o que não se viu hoje, nada, infelizmente. O Bustos, o compatriota treinador do Barcelona de Guayaquil, jantou, amassou, cuspiu e amassou mesmo, cuspiu fora aquele chiclete os trabalhos do seu compatriota conterrâneo aqui com o nosso treinador do Santos. Infelizmente, aqui 2-0 que podia ter sido mais. Deu para se notar uma diferença de uma equipe que já está bem entrosada, com uma proposta de jogo bem estabelecida e muito bem desenvolvida, como a do time do Barcelona, contra uma equipe que está começando praticamente agora, e olhando até com certa desconfiança de alguns setoristas do Santos, aqui ouvindo pelo rádio, se realmente o seu Ariel Holan está treinando esse time do Santos, porque pelo que se viu hoje, olha, foi um banho tático total, uma goleada, não foi só apenas se refletindo apenas no dilúvio, foi uma tempestade mesmo de banho tático que o Santos tomou hoje contra uma equipe equatoriana. Não é que seja uma novidade isso, até porque em 2017 a gente foi eliminado por eles, mas hoje uma diferença absurda e assustadora, pelo que se viu hoje nesse time do Santos, que nessas partidas anteriores do Paulista, acho que já resplandeceu algo que está faltando muitas falhas, em especial nessa saída de bola que o Ariel não consegue consertar. Mais uma vez a gente se perdeu nessas reposições nas quais o João Paulo ia com seus zagueiros, tanto Kaique com o Lampérez, ou mesmo o Felipe Jonah com seus defensores, tentam sair com a bola e se perdem todos, não conseguem sequer sair do seu campo de defesa, o que se cumpriu hoje no início da partida. Algum lampejo que se ouve do Santos hoje, se aí aqui se pode dizer alguma coisa, foi de uma cobrança de falta do Marinho, que foi a única finalização para o gol que o Santos deu. A única vez que você viu o goleiro Burray do Barcelona encostar na bola foi só no primeiro tempo, nesse lance que o Marinho teve. No mais, o que o Santos fez aqui, apenas chutes a gol, chutes ao vento, que sequer foram para o gol, sequer fez cosquinha no arqueiro adversário. Enquanto que a equipe equatoriana, embora tenha batido muito, minando muito alguns jogadores-chave aí, como por exemplo o próprio Marinho muito marcado, o próprio Soteldo muito marcado, foram só apenas 9 faltas no primeiro tempo da equipe do Barcelona, mas que deu uma diferença tremenda. Contra um jogador do Santos pegava na bola, vinham 2 ou 3 do Barcelona no campo de ataque deles para tentar abafar e pressionar o time do Santos. Foi absurdo. Contra uma equipe que fez o Ariel Holan ser uma equipe de várzea, um catadão praticamente, logo depois que tomou os 2 gols. Então também antes do primeiro gol também foi algo que o Santos não apareceu, literalmente não apareceu, não se viu falar o nome, por exemplo, do Gabriel Pirani, por exemplo, a bola não chegava nele. Marcos Leonardo, então, nem se fala. Coitado do Marcos Leonardo, foi apenas um turista, um torcedor, um gandula, acho que até o gandula pegou mais na bola do que ele durante a partida. Depois foi substituído tardiamente pelo Caio Jorge, que também não fez nada, praticamente nada. Muitos vão criticar o Marcos como o Caio, mas simplesmente os nossos centroavantes foram totalmente inoperantes, seja pela letargia do seu Ariel Holan, de pelo menos também captar as mudanças táticas contra o seu time, que tem sua força máxima, ao contrário da nossa, que está ainda vivendo de desfalques. Não que isso também seja uma desculpa com o resultado de hoje, mas também estamos
com problemas de Sanches machucado, agora o Sandri machucado, com esse lacuna, esse buraco no meio do campo que o Holland não consegue consertar, tentando achar uma solução e não consegue, e quando ficamos aí com esse vazio, esse hiato de um espaço para outro, de defesa para o ataque, enquanto eles dominaram o meio do campo nosso, literalmente. Foram donos do meio do campo, a equipe do Barcelona de Guayaquil. E o Alisson totalmente desesperado. Houve um momento aí que ele, praticamente, quase vendo uma equipe já nos 2-0, tomando o Olé dentro de casa, e quase se desesperou lá, e literalmente quase fez alguma besteira. Foi até bom depois, no segundo tempo, ele ter sido substituído igual, de forma nada agradável, que ele se machucou, caiu feio no lance. Depois ele saiu para a entrada do Lucas Lourenço. Pois bem, nesse primeiro tempo, já descrevendo o que foi esse primeiro tempo, no segundo, o que fez o Bustos? Ele tirou um dos volantes, dos primeiros volantes, para colocar um meia central, um cara, ou seja, tornou a equipe do Barcelona de Guayaquil mais ofensiva, para colocar mais pressão ainda na nossa saída de bola, né? E o seu Holland não detectou isso, né? Não viu, por exemplo, que o Pará estava totalmente perdidaço no jogo, ele que foi improvisado hoje para fazer o meio do campo ao lado do Alisson, ele não se encontrou na partida, não só assim, não se encontrou, como se embananou nos 2 gols da equipe equatoriana, seja na reposição de bola, um toque para trás, que ocasionou o gol deles no primeiro gol, seja depois no gol contra que ele se perdeu. Mas acho que já está mais na hora do que na hora. Todo o respeito ao Pará, o legado dele não vai ser apagado pelo que ele fez em 2011. Não teve culpa, eu acho que, bom, talvez naquela final da Libertadores o gol foi em cima dele. Algumas partidas depois foram gols em cima dele. Eu acho que o Holland já poderia já detectar isso, esse problema crônico que o Santos tem, em especial nas jogadas de bola aérea e muito principalmente nas costas do próprio Pará. Já está mais do que na hora, por exemplo, que nós já não temos opções na lateral esquerda, vivemos apenas de Felipe Jonathan, pelo menos preparar algum jogador, como o próprio Madison foi, depois, né? Engraçado, depois que foi tomado o primeiro gol, o que fez o seu ilustríssimo Areolan? Esperou a besteira acontecer, esperou tomar o gol para depois fazer a mexida, fazer o volante de contenção Vinícius Balieiro, deslocar o Madison, né, que estava, né, colocou aqui no primeiro tempo, aqui, na confusão. Aí ele colocou o Vinícius Balieiro, né, para colocar o Pará na lateral. Sendo que eu, pessoalmente, eu já poderia ter feito o contrário. Acho que, por mim, eu até acharia o Madison melhor, mais plausível, né, um pouco, talvez mais produtivo em termos de velocidade de arranque no meio do campo, para acompanhar o lado do Alisson do que o Pará. Mas o seu Holland optou pelo veterano, que ficou os 90 minutos aí totalmente perdido, até seja como improvisado, como até depois na posição dele de ofício. Não foi um bom dia para o Pará hoje, infelizmente. E depois, o que ele fez, o seu Areolan, além de ter colocado o Vinícius Balieiro, finalmente ele fez o que já talvez grande parte da torcida deve estar se questionando há muito tempo. Por que não colocar o Lucas Braga desde o começo? Né? Por que não repetir a mesma escalação como aconteceu diante do São Lourenço, para ter pelo menos alguma chance? Embora que, talvez pelo que se viu depois nos 2 gols, não repercutiu quase nada. Foi uma equipe apática que demonstrou, além dessa letargia, né, de lentidão, de uma equipe totalmente dispersa entre uma e outra, não se achando na troca de passes, sendo alvo fácil de uma equipe totalmente organizada em termos assim de saída de bola, de posse de bola, de concentração no meio do campo, contra, né, uma equipe que, nossa, que não se viu nenhum. Coitado, o Burray foi um espectador de luxo nessa partida, o goleiro do Equador, né? Burray não é o Rafael Pino, não é toda hora que a gente tem que viver de um goleiro adversário que faz cagada, né? Como aconteceu diante da IDD de Limeira. E, felizmente, sentimos isso na pele nessa estreia, pois Caio Jorge entrou para ser mais outro espectador de luxo, também não fez nada, e na saída aí, com a contusão do Alisson, entrou o Lucas Lourenço, para quê? Para dar uma movimentação, para dar uma bafa no time, talvez, mas sem objetividade alguma, sem brio, sem hombridade, né? Chutes ao gol que nós tivemos aí foi apenas para treinar a altura da Vila Belmiro lá, eles fizeram um campeonato para ver se conseguem chutar a bola para longe, do lado do Bar do Alemão, para fora do estádio, né? Nem sequer, talvez um ceguinho do goleiro do Equador, se fosse cego, não teria feito nenhum trabalho, né, nessa patética exibição que nós tivemos aqui diante
do Barcelona de Guayaquil, mostrando, né, um choque de realidade, né, baixando um pouco a adrenalina depois do feito que tivemos aí na classificação da pré-Libertadores diante do São Lourenço, provando que esse grupo não vai ser fácil nem um pouco. O Barcelona mostrou não é uma equipe boba, muito bem organizada e contra o já tradicional Boca, né, que com certeza não vai querer repetir a atuação que fez na semifinal contra o Santos e vir todo cheio de sangue nos olhos contra a gente, né? Contra também a altitude de La Paz, eu acho que talvez o nosso próximo adversário, me corrija se eu estiver errado, é o The Strongest ou o Boca Juniors fora, né? Que é uma situação complicada, quando agora a gente perdeu aí 3 pontos em casa, né? Infelizmente. E o que o seu Arielão podia ter feito para pelo menos minimizar esse estrago? Pelo menos ver, logo no início da partida, que o rapaz colocou mais o cara, o meia central para pressionar, podia pelo menos colocar o outro, pelo menos vir deslocar o próprio Balieiro, colocar o Balieiro, podia ter colocado isso antes. Mas o que nós vimos aí de um treinador que é conhecido por usar drones, né, é obcecado por trabalhos, por vídeos, por trabalhos científicos, tecnologia, sendo literalmente engolido por um treinador desconhecido para nós, mas que demonstrou aí anos-luz nossos em termos de organização, né? Cada jogador sabendo o que vai fazer dentro de campo, uma marcação nossa que nossos jogadores aí ficaram totalmente perdidos e, né, viramos aí o seu Olão um cosplay de Dorival Júnior quando mexe sempre aos 20 do segundo tempo, independente se está perdendo de 3 ou 4-0, com o Gesualdo Ferreira, a letargia, aquela apatia que nós vimos na época do treinador português e que precisamos aí orar para que isso não aconteça novamente, né? Seu Holanda tem tempo suficiente ainda para fazer aí o seu trabalho, todo apoio com relação a ele, está tudo bem, está sendo prejudicado pela lesão, os jogadores que estão ainda em certos desfalques, mas ele tem que ficar esperto porque trabalho de longo prazo, todo esse discurso bonito na política, no início de uma gestão, de vez em quando, se tivermos aí resultados negativos em uma sequência, pode ter prazo de validade, né? E tomara que a torcida tenha paciência, se é, né? Vamos ver até quando vai a paciência da torcida com relação a isso. Mas o resto é torcer para que nós tentamos melhorar. E pelo menos a próxima partida diante do Novo Horizontino, que também não vai ser fácil, com jogadores, né, com um elenco provavelmente com a equipe em reserva, e já na semana que vem provavelmente já Libertadores. E tudo isso no espaço de 48 horas. Vamos dormir com um barulho desse, galera, infelizmente. Então, espero que vocês tenham gostado aí da análise. Se você gostou ou não, deixe sugestões e críticas aí na seção de comentários para fortalecer o canal. Como eu sempre digo também, cuide-se a você e a quem você ama nesse problema da Covid. Não fortaleça o vírus, beleza? Santos sempre Santos. Valeu!